Céu da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Estava com saudade de todos os irmãos também. Fiquei 10 dias de molho, nos últimos dias já estava ficando entediado já. Peço aos irmãos que abram em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos estar lendo os 2 primeiros versículos do capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado, irmão. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1. Como o pastor Robert falou, hoje nós vamos fazer uma semana diferente, vai ter 2 temas, né? Eu vou ministrar sobre crescendo maturidade cristã. O tema da ministração hoje é crescer, uma necessidade. Amém? Todos me encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação. Amém? Comente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele começa falando sobre a nossa viva esperança que temos no Senhor Jesus. Ele começa falando sobre a herança incorruptível que temos pela fé no nome do Senhor Jesus. Fala também sobre a santidade, como devemos ser santos, assim como o nosso Pai é santo. Fala como devemos nos amar uns aos outros. E quando ele vem aqui para o capítulo 2, então ele começa a tratar sobre o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, uma necessidade, tanto naquele tempo quanto no nosso tempo hoje. Como é necessário que nós desejemos o crescimento espiritual, que nós possamos desejar a maturidade espiritual em nossas vidas. Aqui nesses 2 versículos ele faz uma analogia entre um recém-nascido e um recém-convertido. E por aqui nós podemos entender, precisamos compreender que o crescimento, há algumas fases do crescimento. E a primeira fase do crescimento é o recém-nascido. Na fase de recém-nascido, ele não temos nenhum discernimento. Nós sequer conseguimos nos alimentar sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos. E o nosso alimento primordial e vital é o leite materno. E assim também é o recém-convertido. Um recém-convertido, ele ainda não está pronto para andar sozinho, testemunhando a fé dele. Ele ainda não consegue se alimentar sozinho. É preferível que tenha um discipulador ao lado dele, alimentando ele com leite espiritual, o leite materno, o leite que é a palavra do Senhor. E a próxima fase que vem é a criança. A criança, ela representa a fragilidade. Porém, ela já tem um mínimo de entendimento, ela já consegue compreender poucas coisas, mas já consegue ter algum discernimento. Já consegue também comer alguns alimentos sólidos, leves, mas consegue. Ela já consegue andar sozinha. E ela tem um profundo desejo de crescer. E esse desejo de crescer da criança, ela precisa ser incentivado pelos pais. Quem aqui, quando criança, nunca ficou desejando se tornar adulto, ter 18 anos e começar a trabalhar? Eu, pelo menos, senti. Todos sentiram esse desejo de crescer? E agora nós queremos voltar a ser criança, né? Mas não tem mais jeito. Todos nós sentimos esse desejo de crescer. E a criança espiritual também é da mesma forma. Ela é frágil. E uma criança espiritual, ela, na vida espiritual, ela
Diante das dificuldades, ela murmura, ela reclama com Deus. É uma criança espiritual. Ela já consegue comer uma palavra mais sólida, uma palavra mais firme, já conseguimos ministrar na vida dela. Mas ainda tem a murmuração impedindo o crescimento dela. E ela precisa desejar o crescimento espiritual. E quando nós estamos nessa fase, nós desejamos o crescimento espiritual. Quando nós começamos o recém-convertido, passa para a criança, nós estamos almejando o crescimento. E esse crescimento, esse desejo de crescer do cristão precisa ser incentivado, precisa ser alimentado. Os discipuladores, nós aqui, os pastores da igreja, e a criança também precisa buscar esse alimento cada vez mais sólido na sua vida. A próxima fase do crescimento é a juventude. A juventude representa a força bruta, o vigor, aquele negócio de querer, de achar que sabe todas as coisas, de achar que sabe tudo. E é preciso ser orientado para ela não perder o foco do crescimento e ir para o lado da soberba e do ego. Achar que o seu umbigo é o centro do universo. A gente pode conversar com jovens e a gente vê muitos jovens de hoje, eles acham que já viveram tanto, que já sabem mais do que nós. Eles não aceitam um ensinamento, eles não aceitam uma instrução, a maioria dos jovens hoje. E assim também é o jovem cristão espiritual. Ele já acha que não precisa ser ensinado pelo pastor, ele já acha que não precisa ser ensinado pelo preletor da palavra, ele já acha que não precisa ser ensinado pelos seus pais espirituais. E se engana, porque todos nós, até a volta de Jesus, estamos em constante aprendizado, todos os dias das nossas vidas. Eu costumo dizer que ninguém é tão sábio que não possa aprender mais, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar algo para uma pessoa. E nós quando jovens cristãos, é aquele que vai lá na rede social e começa a debater com todo pensamento contrário à palavra. E como o Júlio fala, é um perigo isso aí. Eu mesmo já fui assim. Eu, quando era católico, então, eu entrava nesses sites e defendia Maria com tanta garra. É um perigo. Quando a gente começa essa força, é por isso que o jovem, essa força que o jovem tem, este vigor que o jovem tem, precisa ter um discipulador para orientá-lo. E se ele bem orientado na palavra do Senhor, o crescimento dele vai ser saudável e ele vai dar frutos, muitos frutos, porque terá base bíblica, que é a palavra de Deus. E a próxima fase do crescimento já é a fase adulta, onde já alcançamos um discernimento, já podemos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Quando nós ouvimos uma palavra por aí que ela não bate com a palavra, nós conseguimos discernir. Não, essa aqui não está dentro da palavra. É a maturidade. Nós alcançamos um grau de maturidade mais elevado, maduro na fé. E também o adulto na fé, ele já é mais, digamos, como a gente costuma falar, mais casca grossa. Não é qualquer coisa que vai atingir a fé dele, que vai fazer ele murmurar contra Deus, que vai fazer ele sair dos caminhos do Senhor. Não. Ele vai saber receber tanto a bonança quanto as provações e vai compreender que tudo tem um propósito em nossas vidas, até mesmo as nossas dores, até mesmo as dificuldades que enfrentamos, em tudo nós podemos aprender uma lição do Senhor para as nossas vidas. Toda pessoa normal precisa passar por todas essas fases de crescimento. Quando um cristão não se alimenta, não aproveita o tempo de crianças, de recém-nascido, para se alimentar com desejo ardente da palavra do Senhor, o crescimento dele já começa não tão saudável. Se nós deixarmos de crescer, de aprender a palavra do Senhor, nós também deixamos de crescer. A pergunta que fica, que eu quero deixar já é: como crescer?
como alcançar uma maturidade cristã? Para que isso ocorra, uma boa alimentação é fundamental. Então eu queria falar um pouco sobre uma dieta espiritual. Nós precisamos fazer uma dieta espiritual assim que deveria ter começado assim que no momento que nós aceitamos Jesus, que Ele nos aceitou como nosso único e suficiente Salvador. A dieta é deixar certos hábitos alimentares e adquirir novos hábitos alimentares. Deixar as coisas dos velhos homens e começar a praticar as coisas do novo homem. Uma reeducação alimentar é necessária em nossa vida e em nossa caminhada cristã. E ela é constante, ela é progressiva, ela é diária. Nós precisamos deixar os velhos hábitos. Colossenses 3, versículo 8 a 10, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deixar o pecado para crescermos faz-se necessário. Deixar as práticas pecaminosas faz-se necessário. Não alimentar mais a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito. Não viver mais segundo as paixões carnais, mas viver segundo o Espírito de Deus em nossas vidas. Antes nós éramos escravos das nossas paixões mundanas, carnais, antes de aceitarmos o Senhor, antes do Senhor nos aceitar. Mas agora, com o Senhor em nossas vidas, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como eleitos do Senhor, agora nós somos novas criaturas. Precisamos deixar as coisas do velho homem e começar a viver as coisas do novo homem. Renúncia será preciso. Não tenha pecados de estimação em sua vida. Não pense que há pecadinhos e pecadão. Não, pecado é pecado, não importa o tamanho. Se é algo que vai contra a palavra de Deus, nós precisamos nos despojar. Nós precisamos largar. E a gente sabe que pecado, quando fala pecado, nem sempre é uma coisa ruim. Pecado é uma coisa que atrai a nossa carne, é uma coisa que seduz a nossa carne. Mas nós não podemos viver como carnais, nós precisamos viver como espirituais. Por isso, faz-se necessário deixar o pecado para podermos crescer, para podermos amadurecer. Então, se eu deixo os novos, mas não basta deixar os velhos hábitos, eu prefiro adquirir novos hábitos. Colossenses 3, 12 a 14. Revestivos, pois, como eleitos de Deus e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se eu praticava todas aquelas coisas do velho homem, hoje eu já não posso mais praticar. Eu preciso hoje aprender a amar o meu irmão. Eu preciso hoje aprender a perdoar o meu irmão, a ser suporte dele nas dificuldades dele. Ao invés de apontar o dedo para ele, eu preciso acolhê-lo, eu preciso ir lá e auxiliá-lo para que ele possa crescer junto com o corpo, porque todo o corpo precisa crescer junto. Todos nós precisamos crescer juntos, para que o corpo inteiro de Cristo cresça saudável. Por isso nós precisamos praticar uns com os outros o amor, o perdão, a longanimidade, a benignidade, em todo o tempo. As virtudes do fruto do Espírito precisam ser em nós refletidas diariamente. Em cada ato nosso, em cada atitude nossa, uns para com os outros, precisa prevalecer as virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas. Sempre.
Vamos ver alguns pontos importantes para uma boa dieta espiritual. O primeiro ponto importante em uma dieta é o alimento. No versículo 2, parte A, diz assim: desejai, no que lemos em 1 Pedro, diz assim: desejai ardentemente como crianças, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Como recém-nascidos, nós precisamos, como um recém-nascido que se alimenta do leite, e este alimento para ele é vital, e em todo tempo ele quer este alimento, e se a mãe não der, ele começa a chorar, em um choro persistente e insistente, porque ele deseja aquele alimento, ele sabe que aquele alimento, mesmo que indiretamente, ele já sabe que esse alimento é vital para ele, que ele precisa se alimentar para poder continuar vivendo e crescendo. O recém-convertido também precisa ter esse desejo por este alimento, que é a palavra de Deus, este leite espiritual. E este leite espiritual, ele é adquirido ali no nosso quarto secreto, no nosso momento de intimidade com Deus, no nosso momento de qualidade com Deus. Aqui nós vemos e nos alimentamos juntos também, e aqui a gente já tem um alimento mais sólido para que o nosso crescimento seja sustentável e progressivo diariamente. Os bebês, eles não ficam muito tempo sem este alimento. Quanto tempo nós temos ficado sem nos alimentar da palavra de Deus? Nas nossas casas, de segunda a sexta, de segunda a segunda, quanto tempo nós temos gasto, debruçados na palavra do Senhor, nos alimentando com essa palavra? E quanto tempo nós temos perdido em tantas distrações que o mundo oferece, redes sociais, lazeres, seja o que for, que roube o tempo da palavra do Senhor. É proibido usufruir de forma sábia da rede social, ter lazer com a família? Não, não é proibido, mas nós precisamos priorizar em nossas vidas o nosso crescimento espiritual. E para termos um crescimento espiritual, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos guardar um tempo de qualidade com Deus, de intimidade, termos uma comunhão com o Senhor. Nós precisamos desejar ardentemente, e não é qualquer leite. Ele diz genuíno leite espiritual. Por que ele frisou isso? Porque quantos têm se alimentado de leites que se diz espiritual de péssima qualidade nas redes sociais? Nós precisamos desejar o leite, mas o genuíno leite espiritual. Quantos de nós temos ido às redes sociais e pegado tudo que tem oferecido lá e taxado como palavra de Deus? Quantos de nós temos vivido de versículos isolados, em stories, status, como se isso já bastasse para o nosso crescimento espiritual? Nosso crescimento espiritual precisa ser focado na palavra do Senhor. É algo progressivo, é genuíno, nós não podemos parar. Nós precisamos prosseguir todos os dias. Não podemos passar a nossa vida de cristianismo no leitinho a vida toda. Em Oséias 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo que tem continuidade, é algo que eu começo hoje e amanhã eu não posso estar a mesma coisa que hoje. Eu preciso crescer um pouco mais, eu preciso aprender um pouco mais. É constantemente, diariamente, insistentemente, persistentemente, não importa a dificuldade que a gente está passando no dia, na vida, nós precisamos desejar este crescimento espiritual, nós precisamos buscar este crescimento espiritual, nós precisamos amadurecer, tornar-nos adultos, até chegar à varonilidade perfeita, que é lá na glória. Amém? Em Hebreus 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, o autor faz uma advertência aos hebreus, que começa no versículo 11. Ele diz que eles tinham coisas para explicar, mas eram difíceis para eles, porque se tornaram tardios em ouvir. Ou seja, eles deixaram de crescer, eles deixaram de se alimentar, e, e havia necessidade de, ao invés de falar essas coisas mais difíceis, mais sólidas, havia necessidade de que eles recebessem novamente o leite espiritual, recebessem novamente a instrução inicial do Evangelho, quando já eram para eles serem mestres. Nós precisamos deslanchar, nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. Nós precisamos realmente buscar um crescimento sólido, um crescimento genuíno, um crescimento verdadeiro na presença do Senhor. E como nós aqui da Igreja Presbiteriana Renovada do Riacho Fundo 1, no Distrito Federal, em qual fase do crescimento nós estamos? Nós ainda somos recém-convertidos, ainda no leichinho, nós ainda somos uma criança frágil, que tudo murmura, tudo reclama, tudo atribui a culpa a Deus. Nós somos o jovem que acha que já sabe de tudo, que ninguém precisa nos ensinar. Somos o bambambam. Ou nós já estamos na fase adulta, já caminhando na fase adulta. Que nós possamos refletir. E uma coisa é certa, nenhum de nós, a não ser os recém-nascidos que aqui tem e as crianças, devemos estar mais na fase de criança. Nós já devemos estar, ao menos, chegando na fase adulta. Nós já precisamos estar recebendo alimentos sólidos e compreendendo com o Espírito Santo, nos discernindo em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Um outro ponto importante de uma dieta espiritual é o propósito. Toda dieta precisa ter um propósito, no qual você vai focar e vai dizer, eu quero isso ali. Uma dieta, eu quero perder essa barriga, eu preciso focar nisso. Dieta espiritual, eu quero crescer, eu quero amadurecer na fé, eu quero ler a palavra e ouvir Deus falando comigo. Eu quero conhecer o Senhor não apenas de ouvir, mas de vê-lo através da sua palavra, através da natureza. Eu posso olhar para ele e ver o agir de Deus, ver a mão de Deus. Crescimento, maturidade, nos dar essa visão, este olhar espiritual, essa audição espiritual. Onde estivermos, nós podemos ouvir e discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo. Eu posso ver com os olhos espirituais e ver se é Deus que está agindo ou se é o inimigo. Ver, olhar para uma pessoa e discernir. Essa pessoa precisa ouvir uma palavra de consolo, de amparo, de exortação, de ânimo. Tudo isso é através do crescimento, através da maturidade cristã. No versículo 2b, ele deixa claro qual deve ser o propósito de uma dieta, para que pelo alimento vos seja dado crescimento para a salvação. O alimento vai nos dar um crescimento. Por que para a salvação? Porque cada vez que nos alimentamos da palavra, o que acontece? A nossa fé aumenta, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estou me alimentando com a palavra do Senhor, a minha fé no que o Senhor fez, no plano de salvação do Senhor, no amor de Deus por mim e pela humanidade, do perdão de Deus que veio sobre a minha vida, do sangue que lavou os meus pecados, da remissão, da redenção, este conhecimento vem através deste alimento e vai aumentando a minha fé para que eu possa ser salvo pelo nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus na cruz. É por isso que o crescimento nos dá a salvação. E aqui nós podemos ver, neste versículo, que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Recebemos Jesus, salvação posicional. Temos uma salvação posicional.
no ato de receber que Jesus nos recebe. Mas na nossa caminhada, nós temos a responsabilidade da santificação progressiva. Todos os dias nós precisamos aprender mais, todos os dias nós precisamos deixar as coisas do velho homem e fazer as coisas do novo homem, as práticas do novo homem. Todos os dias eu preciso melhorar um pouco mais. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, do que eu mesmo, não do que os irmãos, mas do que nós mesmos. O crescimento espiritual é dia a dia. Dia a dia. Nós nascemos pela palavra, crescemos pela palavra e fomos salvos pela palavra. Alimente-se da palavra. O alimento do cristão é a palavra de Deus. Não pense que quando você terminar de ler a Bíblia uma vez, você já está alimentado, já está pronto. Não. Cada vez que você vai se alimentando dela, Deus vai falando, vai revelando coisas diferentes e você vai entrando mais na profundidade dos mistérios contidos nessa palavra. Todos os mistérios que estão aqui, nós não vamos alcançar todos eles aqui. Nós precisamos seguir diariamente esse desejo de crescer, esse desejo pelo leite espiritual. 2 Timóteo 3, versículo 15, diz assim: desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É pela palavra que Deus nos dá a fé necessária para crermos em Cristo. Como eu disse, estudando a palavra, que a fé vem sobre as nossas vidas e nós cremos no plano de salvação de Jesus Cristo para nós. Qual tem sido o nosso propósito na nossa vida? Nós queremos aprender a palavra de Deus pelo nosso ego, para achar que nós sabemos mais do que os outros. Nós queremos aprender mais para estarmos nos holofotes, ou nós queremos aprender mais para amadurecermos, para assim como Jó, em qualquer situação, dizer, se prostrar com o rosto em terra e adorar o Senhor. E poder dizer como Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. E poder realmente falar como Paulo, guardei a fé, completei a carreira. Morrer para mim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Todas essas afirmações precisam estar dentro do contexto. E para que elas estejam dentro do contexto em nossas vidas, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos almejar o crescimento. Um terceiro ponto que eu gostaria de colocar numa dieta é que a dieta precisa ser do crescimento espiritual, ela precisa ter uma base sólida, uma base para que ela não seja construída sobre areia. No versículo 4 diz assim, do capítulo 2, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Cristo deve ser a base do nosso crescimento. Todo o nosso crescimento deve ser construído sobre a rocha que é Jesus Cristo. Não podemos construir a nossa vida espiritual sobre a areia, porque vem o vento e a derruba. Nós precisamos construir sobre a rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não há vida e nem crescimento sem Cristo. Nós precisamos estar unidos com Cristo. Nós precisamos buscar a intimidade e a comunhão com Cristo. João 15, versículo 5 ele diz, que em mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos nada, nós não crescemos, nós secamos, porque estamos fora da videira. Fora da videira todo ramo seca. Jesus é o nosso modelo de crescimento. Em 1 Pedro também, no capítulo 2, aliás, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos.
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Este é o modelo para nós cristãos. Modelo, e ali em Isaías, ele ainda diz que quando ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, ele foi humilhado, ele foi acusado injustamente, mas não abriu a sua boca. Nós precisamos aceitar, passar pelas provações, confiando que o Senhor está com o controle de todas as coisas de nossas vidas, de que nada na vida acontece sem a permissão de Deus, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos de uma fé, não meramente de palavras, mas de ação concreta. No momento da dor, nós possamos crer que o Senhor está conosco, assim como esteve com Daniel nas covas dos leões e com os amigos dele na fornalha de fogo. O Senhor não os livrou dessas provações, mas o Senhor esteve com eles durante toda a provação. E assim ele está conosco, Emmanuel, Deus conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que aos seus olhos você não consiga ver que Deus está ali, não consiga compreender, apenas creia, tenha fé que Deus está ali com você. Deus não nos abandona. Mas essa convicção só vem para as nossas vidas quando nós temos uma rotina de intimidade com o Senhor, de leitura com a palavra, oração, consagração, jejum. O Senhor tem dito que várias vezes em toda a ministração, Ele sempre priva para as nossas vidas que é necessário que nós dediquemos tempo de qualidade a Ele, que nós venhamos a buscá-lo com mais fervor, que nós venhamos a desejar o crescimento espiritual, que nós precisamos orar mais, que nós precisamos ler mais a palavra, nos alimentar, permitir que sejamos tratados pela palavra do Senhor, não apenas sentar culto após culto e deixar a palavra entrar aqui e sair aqui. Não, a palavra precisa entrar, descer, fazer morada, ser gravada na tábua dos nossos corações e moldar o nosso caráter, moldar a nossa personalidade, dia após dia. Será um processo contínuo até a volta de Jesus Cristo, e nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça esse processo em nossas vidas. Olhando para esse modelo do Senhor Jesus, nós podemos dizer: é impossível que eu consiga viver como Jesus. Se eu levar uma bofetada, oferecer a outra face, glorificar ao Senhor diante das dificuldades, das perdas. Mas eu achar impossível deve ser para mim não uma barreira para eu estagnar, mas deve ser para mim um motivo maior para eu continuar avançando todos os dias, buscando crescer, buscando aperfeiçoar. E eu não vou alcançar a perfeição neste mundo, mas eu preciso continuar no caminho, tentando a perfeição até aquele grande dia. Porque se eu deixar de buscar, eu deixo de crescer. E se eu deixar de crescer, eu vou secar. E se eu secar, eu vou ser lançado fora. Então nós precisamos, como cristão, almejar o crescimento, buscar o crescimento todos os dias das nossas vidas. Muitos têm deixado de crescer. Muitos têm se contentado em viver na superficialidade de uma vida cristã. E Deus tem um oceano para nós entrarmos, mergulharmos mais e mais dia a dia na intimidade com o Senhor. Cristo, Ele tem sido o nosso modelo de crescimento. De fato, que nós possamos levar essa pergunta para casa. Eu estou me espelhando no Senhor, eu estou desejando que a imagem do Senhor reflita na minha face, reflita nas minhas ações, reflita no meu modo de ser, no meu modo de falar. Onde quer que eu esteja, as pessoas olham para mim, conseguem ver a face de Jesus na minha vida, nas minhas ações.
nós podemos concluir com as seguintes verdades. A salvação pela fé na obra redentora não é o fim, mas é o começo da nossa jornada, onde nós recebemos pela fé a salvação, a redenção, e nós precisamos prosseguir dia após dia na santificação progressiva, até alcançarmos a glorificação, quando e só então atingiremos a estatura de varão perfeito. Lá naquele grande dia, na glorificação, quando o Senhor nos receber, então nós teremos alcançado. A maturidade cristã é refletir o caráter de Cristo. Em Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A maturidade cristã, ela é renúncias. Precisamos renunciar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Por mais inocente que pareça, se é algo que vai contra a palavra do Senhor. Por mais que você olhe e diga, tem nada a ver. Tem tudo a ver, que a palavra diz que não persista. Não persista, largue, renuncie. Maturidade é dar um bom exemplo. Dar exemplo de um genuíno cristão. O exemplo, ele fala mais alto do que as nossas palavras. E esse exemplo, ele precisa acontecer nas mínimas coisas em nossas vidas. No ato de você dar o bom dia para uma pessoa, aprenda uma coisa. Isso não é só técnica de comunicação, questão de educação, mas é questão de maturidade cristã. É questão de você transmitir o amor de Deus onde quer que você esteja. Quando você for cumprimentar a pessoa, não cumprimente assim, por exemplo, paz do Senhor, olhando para o canto. Não. Pegue na mão do seu irmão, ou o abraço. Na pandemia nós nem estamos fazendo muito isso, mas se for para cumprimentar, pegue na mão do seu irmão, olhe bem no olho dele, fala, paz do Senhor, meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Dê o seu melhor, dê o seu exemplo nas mínimas coisas. A gente acha que é besteira, às vezes, um cumprimento assim, um cumprimento caloroso, mas não, irmão. Às vezes a gente tá tão mecânico que o nosso bom dia nem expressou que é um bom dia. Ali no meu trabalho, às vezes, quando era só as meninas, hoje já está mais misto, às vezes as meninas chegavam lá assim, abria a porta, aí eu chegava, bom dia. Aí eu falei, eu nem ouvia muitas vezes, né, para começar, né? Mas quando eu via, até a chefe, né, quando eu ouvia muitas vezes eu falava assim, não, bom dia, tem certeza que seu dia tá bom? Não deu nem vontade de te responder. A gente precisa dar um bom dia, demonstrando a alegria do Senhor em nossas vidas. Todos os dias. Não importa se é segunda-feira de manhã. Há muito tempo atrás, esse negócio de segunda, depois que eu me converti, não existe esse dia ruim de segunda-feira, não. Todos os dias tem que ser um dia bom, porque é um dia que o Senhor nos dá. É uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. Então nós precisamos dar esse testemunho nas menores coisas. Maturidade é saber reagir diante das adversidades. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passais por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós alcançamos a maturidade cristã, nós passamos por provações e tribulações, mas nós não praguejamos, nós não murmuramos, nós não atribuímos a culpa a Deus, nós aceitamos e buscamos pelo Espírito adquirir conhecimento da situação que estamos passando. Nós buscamos, através do Espírito Santo, usarmos esta situação para que quando passarmos por ela,
glorificando ao Senhor, e aparecer um outro irmão nessa situação, nós possamos dizer para o irmão: irmão, tu vai passar em nome de Jesus, tu vai adquirir uma grande experiência com o Senhor. Mas nós precisamos almejar esse crescimento. Nós precisamos buscar avançar na nossa vida espiritual. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e buscarmos verdadeiramente um crescimento em nossas vidas espiritual. Então, que nós possamos buscar a maturidade de varão perfeito. Amém? Vamos orar? Fechem seus olhos.